Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, Danusa! O programa Manhã Viva hoje vai falar sobre as virtudes e como conquistá-las. Tem as virtudes teologais e as cardeais. Qual a diferença entre elas e quais os passos para conquistá-las? E também o que fazer, qual é o processo de beatificação? Quais são os passos? A gente vai falar também o processo do Padre Léo. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Você é uma pessoa paciente, você se considera uma pessoa que tem prudência? Porque às vezes a gente fica chateado com a gente mesmo, né? No dia a dia, a gente não faz o bem que quer, mas o mal que não quer, como diz São Paulo, e a gente fica naquela luta de fazer o que Deus pede pra gente e a gente não consegue. E muitas vezes a resposta está nas virtudes. É por isso que o programa Manhã Viva, no final deste ano, reservou um dia só para falar sobre elas, as virtudes e quais os passos para conquistá-la. E neste dia, né, que a gente está tão recente do Osana Brasil, desta notícia, né, sobre o início do processo, né, de beatificação do Padre Léo, a gente vai falar sobre as virtudes e como conquistá-la, quais são os passos para a gente conquistar. E eu já vou começar com esse texto aqui para abrir esse programa, esse tema de hoje, né? Que fala sobre as virtudes. Tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais, procura o bem e opta por ele em atos concretos. Gente, isso aqui é igreja, isso aqui é o catecismo, você pode se aprofundar nesse assunto, a gente vai tentar facilitar, resumir, você pode também mandar a sua participação, mas quem é doutor mesmo é ele, Padre Mário Marcelo Coelho. Eu posso, por favor, convidá-lo já. É uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada pela presença. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Sua partilhando bênção. esse tema importante. Pois é um tema Deus te tão abençoe. profundo, né? Sobre as virtudes. Se perdeu um pouco, né, no próprio processo de evangelização, da catequese, se perdeu um pouco de falar das virtudes, mas elas são essenciais para a nossa vida cristã. Sem as virtudes você não alcança Deus. E a gente estava conversando antes de entrar no ar, que o senhor falava, né, que todas as respostas, principalmente de comportamento, do caminho para o cristão, estão nas virtudes. Se ele aprofundar nas virtudes, ele consegue, né, ser aquilo que Deus quer. Tanto é que quando nós falamos na questão mais humana, na questão moral, tem as virtudes cardeais, nós vamos falar. Tanto é que elas são chamadas também de virtudes humanas ou virtudes morais. Então isso te dá a sua vida aqui na terra, né, seu comportamento, a sua vida moral. E ao passo que nessa comunhão com Deus, nessa relação com Deus, tem as virtudes teologais. Elas é que nos colocam em comunhão com Deus. Então, gente, eu convido você, porque o padre aqui é uma sumidade, tá, gente? A gente está aqui, a gente tá aqui sendo beneficiado com a presença, né, do padre. Então, eu vou convidar você mesmo a anotar, a compartilhar esse programa depois, porque vai valer a pena, vai ser de uma riqueza muito grande. E a gente conversava que a gente vai dividir, né, o tema, porque são 7 virtudes. A gente vai começar com as virtudes cardeais, que tem muito a ver com o comportamento humano. E depois a gente vai falar das virtudes teologais, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Mas falando das virtudes cardeais, primeiro, quais são elas, padre? As virtudes cardeais, o próprio nome diz, né, são os 4 pontos cardeais, né, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São as 4 virtudes cardeais que estão ligadas justamente a esses 4 pontos cardeais, para dar um equilíbrio. Você, para ter esse equilíbrio no universo, você tem os 4 pontos cardeais. Então, nenhum pode haver desequilíbrio. Então, as virtudes cardeais justamente nos dão esse equilíbrio humano,
né? Elas nos dão esse equilíbrio, por isso elas são 4 virtudes. Vamos falar um pouquinho da prudência? Mas posso falar uma coisa antes? Mas por que Claro. cardeais? De onde vem o termo cardeais? Pois é. Porque, claro, tem cardeais, né, dos 4 pontos cardeais, mas a palavra cardeal também ela significa gonzo. Você sabe o que é gonzo? Não. Você vê todo dia quase. Gonzo é a dobradiça da porta. Então, gonzo ela é a dobradiça da porta. Ela que permite, é o gonzo que permite a porta abrir. Sem o gonzo, a porta não abre, não fecha, ela dá esse movimento na porta. Então, por isso que as virtudes cardeais vêm de cardos, né, que vem também, que significa gonzo. Quer dizer, ela nos abre para a vida, elas nos abrem para a vida. Então, por isso que ela significa também cardeais, que vem de cardos, né, tem os 4 pontos cardeais, que vem de gonzo, que nos dá esse equilíbrio também na porta para abrir. Por isso que vem o termo cardeais, vem de gonzo, né, nos abre para a vida. Então, a partir disso aí, você adquire as virtudes cardeais, você se abre para a vida. E vamos começar falando da prudência, porque tem uma ordem também, né? Que o senhor falou. Ele falou tem uma ordem. É bom entender, porque você leu a definição ali tirada do catecismo, daquilo que é colocado como virtude. Uma das coisas que caracteriza a virtude é sempre em busca do bem. A virtude busca o bem, que estava escrito ali. Como que eu sei se é virtude? Você busca o bem, mas que bem é esse? Claro que aí vem o discernimento, aí entra a prudência. Por isso que a prudência, ela é considerada por Santo Tomás de Aquino como a mãe de todas as virtudes. Por que ela é a mãe de todas as virtudes? É porque é na prudência que eu vou discernir qual o bem a cumprir e qual o melhor caminho para cumprir esse bem. Então, quem não é prudente, Tomás de Aquino é muito claro, quem antes não for prudente, não vai ser forte, não vai ser justo, não vai ser temperado. E quem pecou é porque antes não foi prudente. Porque a prudência é você discernir a voz de Deus. Então, é todo um processo de reflexão que você vai discernir por isso que ela é a primeira, a mãe das outras virtudes. Porque eu vou discernir uma voz de Deus que existe em mim, né? A Veritas Splendor, São João Paulo II fala que a consciência é uma voz de Deus que está a todo momento falando, e a prudência é todo um processo de reflexão onde eu vou discernir. Mas discernir o quê? Discernir o bem a fazer, você viu na definição lá que falou do bem, e não basta só descobrir qual bem a cumprir, mas também o melhor caminho para cumprir, porque você pode saber o que é o bem, mas não escolher o melhor caminho. Então a prudência, ela ajuda justamente nesse discernimento. E o contrário de uma pessoa prudente? É uma pessoa leviana, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa, vamos dizer assim, leviana, superficial, sabe? É uma pessoa superficial. E a pessoa prudente é aquela pessoa que busca ouvir a voz de Deus. Quais os pecados que a pessoa pode cometer se não buscar a virtude da prudência? Quais são os pecados? Em primeiro lugar, você ser leviano na busca. O que é leviano? Superficial na busca. Segundo ponto, onde você está buscando? Quais caminhos você escolheu para essa busca? Essa reflexão. Por isso que é importante, quais são os passos? A profundidade na busca, a leitura da palavra de Deus. Então, tudo isso você está fazendo um discernimento. Uma conversa com o diretor espiritual, com um confessor, ou mesmo com um amigo, uma amiga que tem uma maturidade, que pode te ajudar. A oração pessoal. Então, tudo isso vai te ajudar a fazer um discernimento, a discernir o que Deus quer de mim, qual que é a voz de Deus minha. Por exemplo, domingo a gente celebrava a Imaculada Conceição, o Evangelho era a Anunciação. Veja, o anjo anunciou a Maria, você será mãe de Jesus. Tá, mas como isso vai acontecer? Ela refletiu, ela guardou no seu coração, ela foi prudente. Então, a prudência me ajuda a justamente discernir o melhor bem a fazer. E Jesus dá 2 histórias muito importantes que nos ajudam a compreender a prudência. Por exemplo, se um homem for construir uma torre, o que ele faz? Primeiro ele senta, ele faz o cálculo, ele vê se ele tem condições. Se ele vai lutar um exército, vai lutar contra um outro exército, então ele escolhe, ele vai ver se é possível, ele vai contar quantos soldados tem, ele vai analisar outro grupo. Então isso é ser prudente. Então a prudência é discernir a vontade de Deus. E aí entra a leitura de livros bons, a leitura essas atitudes que o senhor está falando são práticas para se conquistar a virtude da prudência. Da prudência. Porque o que acontece?
voltando um pouquinho, né? O que define a definição de virtude? A definição de virtude, São Tomás de Aquino, que ele pega também ali de Aristóteles, o que é a definição de virtude? Hábito bom. E como que se adquire um hábito? Qualquer hábito você se adquire pela prática e pela perseverança. Você começa a comer um pouquinho de unha, daqui um pouco você vai praticando, você se torna o quê? Um vício, que é o contrário de virtude. O contrário de virtude se chama vício. Quando eu falo vício, eu não estou falando vício só do álcool, vício da droga, é tudo o contrário de virtude. Então, um hábito bom é virtude. Um hábito mau é um vício. Agora é interessante, Renata, que se você analisar, na nossa vida é assim, entrar uma virtude na vida da gente é muito difícil, mas para você perdê-la é muito fácil. Pode observar. E o vício é o contrário. É muito fácil. O vício, para você adquirir um vício na sua vida é a coisa mais fácil, mas para você perder... Porque a porta do céu... Porque eu posso dizer assim, é estreita. Estreita. É estreita. É estreita. Então, como que você vai adquirir todas as virtudes? Você vai se adquirir pela prática, pela perseverança, pela confiança, né? É aí que você vai adquirir. Porque o que acontece? É como uma raiz. Quanto mais você pratica uma virtude, ela mais vai enraizando em você. Então, você tem atos de prudência, você se torna uma pessoa prudente. Você tem atos de justiça, você se torna uma pessoa justa. Então, porque as virtudes, elas vão configurando a nossa personalidade. Você vai se tornando aquilo que você come. E, padre, tem pessoas... O contrário também é verdade. Se você bebe muito, você se torna um bêbado. Se você se droga muito, você se torna um drogado. Tem pessoas que podem dizer assim, mas aquela coisa, eu sou fruto do meio, sabe? Eu fui criada de um jeito, eu não vou conseguir essas virtudes, minha mãe me ensinou o contrário, e é muito forte o meu ambiente. Isso é verdadeiro? É possível a pessoa, a partir da prática, conseguir conquistar essas virtudes, mesmo com um ambiente, mesmo com um meio que vá contra isso? Sim. Porque o que acontece? Porque a virtude ela considera duas coisas. As virtudes, né? Elas consideram duas coisas importantes, que é a razão, eu preciso refletir, porque é um próprio ordenamento da razão, mas a virtude também envolve a vontade. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber que aquilo é importante, mas a virtude não é enlatado, você abre e come, não. A virtude é você tem que desejar, você tem que querer, você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, você não conquista. Se você não tem vontade de ser justo, você não vai ser justo. Se você não quer perdoar uma pessoa, você não vai perdoar. Não adianta pedir, eu tenho que querer também. Então, isso acaba condicionando muito as pessoas. Então, o meio tem que me ajudar. Por exemplo, o ambiente familiar é muito importante. Hoje eu estava, esses dias eu estava lendo uma reportagem, eu não me lembro o nome do psicólogo, que ele dizia o seguinte: cuidado com a forma, se nós não educarmos os nossos filhos para aprenderem a perder, eles vão ser uns derrotados na vida, porque o mundo vai mostrar que eles vão perder. Veja, não é uma virtude, uma questão, não entra ali na virtude da temperança, que nós vamos falar. Então, é justamente isso. Eu tenho que ser educado para ser forte, eu tenho que ser educado para ser justo, eu tenho que ser educado para ser prudente, para ser temperado. Se eu não for educado para isso, e o ambiente influencia muito. Se os filhos não vêem um pai forte, um pai justo, uma mãe forte, uma mãe justa, uma mãe temperada na alimentação, que não há vícios dentro de casa, dificilmente ele vai ser. Nós sabemos que a psicologia nos ajuda a entender isso. Vamos falar da justiça. Hoje a gente olha uma sociedade com tantos problemas de justiça, né? E com tanta injustiça social, com tanta dificuldade de a gente olhar assim, isso é justo. Isso é difícil, né? Mas há esperança ainda para a gente... Então, aí você vê que aí vem a virtude da prudência. Porque a virtude da prudência, ela vai te ensinar qual o melhor bem a praticar. Então, como ser justo. Por isso que ela vem antes. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual o melhor bem a praticar. Por isso eu preciso ser prudente. Depois, eu preciso ver o caminho. Então, o caminho. Mas você sabe como que a justiça é definida? A justiça é definida como virtude, que vem lá de Aristóteles, Tomás de Aquino, dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Mas o que é seu? Aquilo que você tem pelo direito.
Qual que é o objeto da justiça? O direito. Mas de onde vem esse direito? O próprio fato de ser criado. O próprio fato, Renata, de uma pessoa ser criada, ela tem direito à vida. Então, por exemplo, quando eu mato alguém, quando eu aborto alguém, eu estou pecando contra a justiça, porque eu estou tirando dela o direito de viver. A pessoa ela tem o direito a ter uma alimentação digna, a ter uma casa de... Isso é justiça, é direito dela. Sabe? Eu não estou fazendo favor, é direito. Aí eles são até radicais, eles dizem o seguinte, que o que sobra na mesa do rico é porque é de alguém. É porque está com alguma coisa de alguém. Saiu uma pesquisa agora que o Brasil está no ranking do segundo país com maior distância econômica entre pobres e ricos. Quer dizer, alguém está com alguma coisa do outro. Aí você fala assim, mas uns trabalham, não trabalham, mas nós temos que olhar o contexto maior. Tem que olhar o contexto, é muito maior. Então, a justiça é dar a cada um o que é seu. Então, nós dois fizemos um trato. Renata, eu preciso de um trabalho seu, você vai trabalhar 8 horas para mim e eu vou te pagar R$500. Tá bom, no final do dia, você me entrega o trabalho que é meu e eu te entrego os R$500. Se você dormiu no trabalho, você foi injusto comigo. Se eu não te paguei o que é honesto, eu fui injusto com você. Aí nós dois vamos sair o quê? Nenhum devendo nada para o outro. Porque a justiça, ela nos deixa quites. Ninguém sai devedor nem credor de ninguém. E isso vem da justiça. E aí é uma questão, porque nós não podemos empregar a justiça, como nós entendemos aqui, para Deus. Como nós entendemos aqui, nós não podemos empregar, porque Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Mas como que eu sou justo com Deus? Deus não precisa nada de mim. Como é que eu vou ser justo com Deus? Isso é uma justiça da religião. Então, a justiça, na minha relação com o outro, é fácil, como nós vimos aqui. Mas e na minha relação com Deus? Como que eu sou justo com Deus? Eu sou justo com Deus quando eu reconheço aquilo que é dele. O que é dele? A divindade. Então, estou sendo justo, eu estou reconhecendo aquilo que é dele. Mas como que eu reconheço aquilo que é dele? Quando eu me coloco numa atitude de adoração. Eu estou reconhecendo a divindade dele. Quando eu me coloco numa atitude de oração, quando eu leio a palavra dele, eu estou sendo justo para com Deus. Então, eu estou... Não é devolvendo, porque eu não precisa disso, mas eu estou reconhecendo aquilo que é próprio dele. Certo? Então, é muito mais amplo do que nós imaginamos. E se você for analisar, mas tem pessoas aí que são muito ricas, mas é um trabalho justo, é um trabalho honesto. Mas se você for olhar, por exemplo, para São Lucas não tem essas pessoas milionárias, não existe nenhuma riqueza honesta, justa. Alguma coisa anterior teve de errado, mas isso é virtude da justiça. Vamos falar da fortaleza? Fortaleza, é interessante você poder perguntar assim, mas padre, a fortaleza também não é dom do Espírito Santo? Porque a fortaleza também é dom do Espírito Santo. Mas a fortaleza, ela como virtude, ela é muito essencial hoje. Muito essencial mesmo. O que é fortaleza? A fortaleza diz o seguinte, é a nossa capacidade de receber ferimentos. É a nossa capacidade de suportar ferimentos. Os anjos não precisam de fortaleza, porque eles não são feridos. Eles não são vulneráveis, nós somos vulneráveis. Mas que sofrimentos? Por exemplo, uma doença. Quanto que eu preciso da fortaleza para receber uma notícia de uma doença minha ou de uma doença de uma pessoa que eu amo? O quanto eu preciso ser forte para suportar, por exemplo, uma calúnia. Eu levanto uma calúnia muito grande contra você, Renata. Qual vai ser a atitude da Renata? Claro, você deve ir lá resolver, mas qual vai ser? Você vai desequilibrar? Não vai desequilibrar. A fortaleza para lutar contra o pecado. Sabe? Quanto precisamos hoje ser forte para lutar contra o pecado? O quanto precisamos ser forte hoje para vivermos as virtudes? Por isso que vem a ordem. A prudência eu vou discernir, a justiça eu vou aplicar aquilo que é o melhor bem, a fortaleza eu vou ser forte para ser justo. Para eu ser justo, eu preciso ser forte. Então, você precisa ser forte para viver a castidade na sua condição de solteiro, de casado, de celibatário. Você precisa ser forte hoje para ser honesto. Meu Deus, você ser honesto no Brasil, você precisa ser muito forte. Então, e tudo isso são exercícios, são pequenos exercícios.
E quando o senhor falava aí, eu ficava pensando, né? A questão do vitimismo, né? A pessoa se sente, tem pena de si mesma, ai, coitadinho de mim, olha a minha situação. E esse vitimismo, ele não é o contrário de virtude. A pessoa fica com pena de si mesmo e atrai sobre si pena. E o contrário disso é a virtude da fortaleza, é o contrário. A virtude da fortaleza vai te ajudar a enfrentar situações sem fazer-se de vítima. Não, eu tenho uma situação para enfrentar, eu vou enfrentar o pecado, eu vou enfrentar uma situação. Uma situação, por exemplo, de um país onde por exemplo, estão matando as pessoas, por exemplo. Então, eu ir lutar a favor da justiça social, eu preciso também ser forte. Então, para eu perseverar, se eu não me engano, Santa Teresa, aí não vão conferir que eu não sei se é ela diz que às vezes a gente precisa muito mais da fortaleza para viver as pequenas coisas do que para atos heróicos. Porque os atos heróicos vêm de uma vez e te pega a surpresa. É verdade. Mas para você viver as pequenas coisas do dia a dia, ser forte no dia a dia. É verdade. Aí você vê hoje, né? Quantas pessoas hoje estão desanimadas, quantos cristãos desanimam no meio do caminho. Você vê que quantas pessoas fazem essa experiência linda aqui na Canção Nova, saem cheio de propósito, depois vão desanimando, sabe? Falta fortaleza, certo? Aí você fala assim, mas quando entra a fortaleza como dom do Espírito Santo? A igreja diz o seguinte, que existem situações que só pela fortaleza humana é insuportável. Por exemplo, o momento da passagem para a morte, às vezes o martírio. Aí vem a graça de Deus. Aí Deus entra com a graça dele. Então, às vezes, nós precisamos da fortaleza. Mas a fortaleza humana hoje, se você não aprende a ser forte nas pequenas coisas, você não vai ser nas grandes coisas, no dia a dia. Por isso que eu digo, pais, diga não aos seus filhos. Tem certas situações, porque o mundo vai dizer. Ensina seus filhos a ser fortes, ensina seus filhos a enfrentar, não dê tudo para eles, mesmo que você tenha condições. Ensina-os a conquistar, porque o mundo vai pedir. Mas não só por isso, mas isso vem a própria felicidade da pessoa. A pessoa frágil, ela é muito, ela sofre muito, muito vulnerável, ela sofre muito. Então, só digo, só é capaz de receber fortaleza quem é capaz de receber ferimentos. Ferimento do corpo, ferimentos da alma. E precisa ser forte para educar hoje, né, pai? Para educar, precisa ser forte para educar, ser forte com seus filhos, sabe? Os filhos hoje... Não ceder. Não ceder. Ser forte para você não ficar na internet toda hora e saber que tem que estudar. Tem que ser forte. A gente continua falando, falta a temperança das virtudes cardeais. A gente vai falar das virtudes teologais também. E vamos falar do processo de beatificação. Como que funciona isso na igreja, né, padre? Sim. E nós temos uma dica de livro. Gente, olha aqui, um livro bolso com as virtudes teologais do Gilberto e Nilza Maia, aqui da comunidade Canção Nova. É um livro que você pode colocar na bolsa e também no bolso. Olha aqui, cabe na palma da mão, gente. É um livro muito bom para você dar de presente. O título dele é Amor e traz as virtudes teologais. E tem também um livro do padre Mário Marcelo, está aqui, olha, no nosso plasma. Eu achei super interessante porque é voltado para os pais. Livro Educar para as Virtudes Humanas. Você pode adquirir no 3186-2600 e é voltado principalmente para os pais, para educar para as virtudes. E lembrando que a gente precisa da virtude da fortaleza para educar. Não vamos ceder, não, vamos ficar firme, né, padre? Tem que ser firme. Tem que ser firme para educar os nossos filhos. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Espera por nós. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre as virtudes. Nós estamos conversando com o professor, doutor em Teologia Moral, padre Mário Marcelo. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco. A gente está conversando sobre as virtudes cardeais e teologais. Se você perdeu, não tem problema, você acessa no tv.cançãonova.com, o programa vai estar lá e é muito bom para a gente refletir neste final de ano, a nossa vida, o que a gente quer fazer para 2020. Lembrando sempre, né, que os nossos projetos não podem estar só no campo humano, mas principalmente como a gente quer, né, onde a gente quer chegar no nosso coração como pessoa, também, principalmente na nossa vida espiritual. E antes da gente voltar no nosso bate-papo, hoje tem artesanato, é uma colher decorada para o Natal, direto lá de BH. Olá, sou Vânia do Ateliê Faço Arte aqui em Biscuit.
Hoje eu vou ensinar para vocês uma colherzinha decorada para você decorar sua mesa de Natal. Tenho aqui o boneco de neve, o Papai Noel, a rena. Nós vamos fazer o ginger, que é o biscoitinho, ok? Vamos lá? Precisamos de uma colher, né, pra gente fazer o corpo dele. Massa vermelha, lembrando que biscuit você tem que sovar para ter uma peça perfeita, ok? Você deve passar uma colinha na colher, né, e abrir a massa com o rolo liso. Vou passar aqui, bem pouquinho, não precisa passar muita cola. E encapar a colher, simples assim. Tira o excesso. Deixando aqui em cima, no cabinho, um pedacinho sem massa, a colher limpinha, para a gente colocar a cabeça do ginger. Não precisa ser regularmente, tá? Pode ser totalmente com marca, não precisa de alisar muito. E fazer algumas marcas aí desejadas. Eu aqui optei por fazer um cruzadinho. Ok? Já está a colher decorada. Vamos para o ginger. Massa marrom, bem sovada. Uma bolinha. Vai à medida do tamanho da colher que você está fazendo, tá? Você vai fazer uma bolinha, dá uma leve achatadinha, só para não ficar muito redondo. E vai introduzir na colher, até cobrir o que você deixou sem massa. Eu já tenho uma aqui pronta. Ó. Ok? Vai passar colinha aqui também e vai introduzir. Ó, simples assim. Nós vamos abrir uma massinha branca. Um rolinho bem fininho. Pra gente fazer o que se chama de uma calda. Ó, nós vamos fazer uma ondinha com ele. Um sobe e desce. Um sobe e desce. Até fechar. Fechou, é só dar uma alisadinha que as pontas se encontram e some. Fez isso, você vem com os olhinhos, aqui eu já posicionei um, vou colocar o outro. Ó. Fiz a boquinha dele com essa ferramenta que é só introduzir, puxar para baixo e para cima, que eu vou fazer nessa outra, ó. Com uma mini bolinha vermelha, fiz o narizinho dele. Tá aqui, que eu já coloquei, ok? E uma bolinha um pouquinho maior, que é a cereja. Que você vai colocar em cima, perto da cauda. Põe um pinguinho de cola branca, tá? Aqui, ó. E você cola. Com o verdinho, você vai pegar 3 mini coxinhas, bem pequenininha, vai levemente achatar com um pinguinho de cola, você vai colocar bem pertinho da cereja. Achata todas as 3 e vamos colocar aqui pertinho da cereja, dando um movimento. Marcando, né, porque são folhinhas da cereja, ó. E vamos colocar essas miçanguinhas douradas, tá bom? Vamos colocar umas miçanguinhas douradas, que são bem pequenininhas. Colinhas também, tá? Esse é o charme do Natal, brilho, né? O Natal requer muito brilho. Ó, 3 bolinhas douradas. Dá movimento às folhinhas e pode deixar secar. Respeitando o tempo de secagem, você tem uma colher decorada para o Natal. Querendo incrementar um pouquinho mais, a gente passa uma tinta dourada. Pode passar com o dedo mesmo assim, não tem problema. Você consegue, é só mesmo para dar um brilhozinho, ó. Uma nuance de brilho. Pode passar nas folhinhas. E na cerejinha em cima. Decoradinha a nossa colher do ginger para o Natal.
Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, muito boa dica. Se você perdeu, não se preocupe, o programa vai estar disponível no tv.cançãonova.com e você pode ir passo a passo fazendo novamente. A gente continua o nosso bate-papo com o Padre Mário Marcelo. A gente estava na virtude, né? Nas virtudes cardeais, agora falando sobre a temperança. Se você analisar o termo temperança, ele vem tempero. O que é uma comida temperada? Nem muito sal, nem faltando, né? Então, a temperança é assim, tudo na sua medida. Porque se nós partindo do princípio que tudo que Deus criou é bom, é tudo na sua medida. Então, ela está justamente no uso equilibrado dos bens criados. Tudo assim, quer dizer, no uso equilibrado, né? Temperado dos bens criados. São Tomás de Aquino, ele desenvolve toda uma questão da teologia moral dele, do pensamento, comportamento, a partir das virtudes cardeais, sobretudo da temperança, né? Até a castidade, ele fala a partir da temperança, né? O que é a temperança? É você usar os bens criados a partir do uso da razão. Porque se você for pelo instinto, você vai ser destemperado. Quem não quer comer o dia todo? Quem não beber o dia todo? Então, aí ele fala, o que acontece? A temperança ela é usada no comer, no beber, no estudo, que eu vou falar um pouco sobre isso, né, em questão da busca do conhecimento, da sexualidade, do dormir. Do falar? Do falar, do falar entra ali do conhecimento, que ele chama de estudiositas e curiositas, né? Quer dizer, hoje, se você analisar, quando faz uma propaganda de bebida alcoólica, o que eles colocam no final? Às vezes você nem entende o que eles falam, né? Beba com moderação. Quer dizer, a palavra temperança é usada como moderação. Hoje, os nutricionistas estão falando qual que é a grande questão hoje dos nutricionistas? Reeducação alimentar. O que eles dizem? Coma tudo, mas com equilíbrio um pouco. É temperança. É um pouquinho de cada coisa. É um pouquinho de cada coisa. Então, isso é temperança. E a sexualidade? A sexualidade também é a mesma questão. Se formos pelo instinto, nós vamos ter relação sexual de qualquer jeito, a todo momento. Então, a temperança me ajuda justamente a usar da minha sexualidade dentro daquilo que é o justo equilíbrio, dentro daquilo que é a ordem. O que é a ordem? Aquilo estabelecido por Deus. E o falar? Falar o que pensa. Porque o que acontece? O que Tomás de Aquino fala? Ele fala assim que todo ser humano busca o conhecimento. Busca o conhecimento. Isso faz parte do ser humano. Se nós descobrimos muitas curas para doenças, se nós já fomos à Lua, se nós temos a tecnologia, é graças a esse conhecimento. Aí ele fala o seguinte, que existe um conhecimento verdadeiro. O que é o conhecimento verdadeiro? Esse conhecimento que nos ajuda, que é buscar a verdade. E a verdade vos libertará. E chama isso de estudiositas. E existe também um conhecimento falso, desonesto, que chama de curiositas. O que é o conhecimento falso? Cuidar da vida dos outros. Falar da vida dos outros. Porque o ser humano é curioso. Tem gente que tem página no Facebook só para investigar a vida dos outros. Tem gente que passa o dia no Facebook investigando a vida dos outros. Isso é a curiosidade. Por que é o grande sucesso desse reality show? O que me interessa como estão vivendo dentro de uma casa trancada? Isso não me interessa. Mas o ser humano é curioso, ele quer saber o que está na casa dos outros. Ele vigia a casa do vizinho. Então, isso também... pode se tornar um vício? Um vício. É um vício. É um vício de bisbilhotar a vida Aí vem o dos falar. outros. Aí você vai falar... As redes sociais pode ser um grande... O ser humano é um ser em busca de conhecimento. Isso faz parte da nossa estrutura. Mas que conhecimento eu busco? Tem o conhecimento mau e o conhecimento bom. O que vai me dizer qual que é o conhecimento bom? A prudência. Está vendo como que a prudência perpassa? Ela é a mãe de todas as virtudes? E nos dias de hoje, nos dias de rede social, né, nos dias de programas de reality show, a gente pode muito bem optar pela virtude ou pelo vício. Ou pelo vício. E aí, repito, tanto a virtude quanto o vício, eles vão configurando a nossa personalidade. Uma pessoa que mente muito, ela se torna uma pessoa mentirosa. Não é assim? Uma pessoa que faz muita fofoca, ela se torna fofoqueira. Uma pessoa que pratica muita caridade, ela se torna caridosa. Uma pessoa que tem pequenos atos de fortaleza, ela se torna forte. Então, eu me torno naquilo que eu vou praticando. Então, as virtudes, eu não só
pratico bem, melhoro o ambiente que eu ajo, que eu me comporto, mas eu também me torno assim. Eu me torno uma pessoa virtuosa, eu me torno uma pessoa viciosa. Um dos dois eu me torno. Então, e como que se dá? Pela prática. Porque ela vai enraizando na minha vida. Uma pessoa que é virtuosa, é muito mais fácil ela depois ter atos de virtude. Uma pessoa que não é, na hora que exige dela ser justa, vai ser muito difícil. Uma pessoa que é virtuosa, que é justa, que está configurada a personalidade dela, ela não tem um problema. Se teve um troco errado, você devolve com tranquilidade. Agora, se for uma outra pessoa que não é justa, não é virtuosa, ela pode até devolver, mas vai ser muito dolorido. É fé pensar, se é que eu devolvo. Porque nas pequenas coisas ela não exercita a virtude. Não exercita, no momento que precisar de um ato de virtude maior, ela vai ter dificuldade. Porque é o seguinte, a virtude da prudência... Gente, isso é muito sério. Não sei se vocês precisam acompanhar, anotar. Eu falei que a gente estava sendo visitado mesmo pela presença do padre Mário Marcelo. É de um conhecimento, ele é muito humilde, simples, mas é de um conhecimento assim profundo, né? E é muito profundo mesmo o que ele está falando. A gente precisa entender, acompanhar e vale a pena rever esse programa por este conteúdo que ele está trazendo para nós. É interessante porque são coisas que são tratadas na igreja, que estão aí trabalhando e que a sociedade hoje está tentando recuperar. Quando fala da educação dos filhos, né? Esses dias eu li uma reportagem que diz assim, pais helicópteros geram filhos impregantáveis. Aquele pai que fica rodando em volta do filho, de repente o filho nem vai conseguir emprego, porque vai ser... Então, veja, é fortaleza, é a temperança. Se você não educar seu filho desde criança para a alimentação, depois vai ter dificuldade. Eu não estou dizendo que não é possível, claro que é possível. Uma virtude você pode adquirir qualquer período da sua vida, como você pode perdê-la também. Um vício você pode adquirir qualquer período da sua vida, como você pode também mudá-lo. Então, a temperança, ela vai me dando... O que é a temperança? O justo equilíbrio no uso dos bens criados. Para que eu preciso ter, se eu preciso de 5 pares de sapato, para que eu tenho que ter 20, 30, 40? Se eu posso viver com tanto dinheiro, para que eu tenho que roubar milhões? Se você vê a corrupção no Brasil, eu fico pensando, meu Deus, a pessoa para gastar todo o dinheiro que ele roubou, ele precisa de umas 10 vidas. Padre, agora vamos falar das virtudes teologais. Primeiro, qual a diferença das virtudes cardeais e as teologais? São muito importantes entender a diferença. As virtudes cardeais, elas são adquiridas pela prática. Você adquire pela ordem da criação. As virtudes teologais, elas são infusas. Elas nos são dadas por Deus. Daí vem o termo teologais, relativos a Deus. Tem como objeto Deus. Deus é o princípio, Ele é o termo e Ele é o objeto das virtudes teologais. Por que elas nos são dadas por Deus? Santo Agostinho tem uma frase que diz o seguinte, só Deus pode nos levar a Deus. Nós só vamos entrar em comunhão com Deus pelas virtudes teologais. Se as virtudes teologais nos colocam em comunhão com Deus, logo elas só podem ser dadas por Deus. Então, as virtudes cardeais não são dadas pela ordem da criação, para dar o equilíbrio da pessoa, e as virtudes teologais nos são dadas pela ordem da redenção, porque é por elas que nós seremos salvos. Fé, esperança e caridade. Fé. Às vezes a gente acha que fé é sentimento. Fé não é sentimento. Ah, eu não chorei no retiro, será que eu tenho fé? Não. A igreja define a fé como uma resposta do ser humano a esse Deus que se revela. A iniciativa é sempre de Deus. Nós só podemos conhecer Deus porque Ele se mostrou primeiro. Se Ele não tivesse se mostrado primeiro, nós não poderíamos conhecer. E onde entra a fé? Quando eu respondo a esse Deus, se revela. Maria, você vai ser a mãe de Jesus. Ela não ficou lá chorando, ai que bonito, que lindo, não. Eis aqui a serva do Senhor. O que ela fez? Pôs na rua e foi ajudar Isabel. Olha o pai da fé no Antigo Testamento. Quem que é o pai da fé no Antigo Testamento? Abraão. Abraão, naquela época, não tinha GPS, não tinha ex, não tinha nada. Olha, eu tenho uma terra prometida para você. Veja, a mulher dele era estéril. Se tivesse ex. Se tivesse, veja, uma mulher estéril, já velho, de repente chama Moisés e fala assim, olha, você vai ter, Abraão, desculpa, você vai ter mais filhos, descendência do que as estrelas. Mas você tem que ir para uma terra prometida. Ele pegou, o que ele fez? Foi. Ele não ficou ali se gloriando, prostrado. Não, ele pegou e foi. Então, isso é fé.
Fé não é eu ficar ali chorando, eu ficar de mãos postas. Fé, como virtude, é uma resposta a Caminhar esse como se visse o invisível. É uma resposta a esse Deus que se mostra. O que Deus pede de mim? O que Deus quer de mim? Então eu vou responder. Aí eu vou responder. Então, a fé, ela me coloca nesse caminho. É um Deus que se mostra, por isso eu confio. Mas por que eu vou responder? Porque eu confio na autoridade daquele que me pede. Quem que me pede? Deus. Então, é a autoridade dele que me faz acreditar que tem um objeto a ser alcançado. Padre, nós recebemos a virtude da fé, o dom da fé, no sacramento do batismo. Mas ela aumenta a partir da prática. Da prática. Porque é interessante, porque aí os alunos perguntam assim, mas professor, se o senhor diz que fé, que a virtude se adquire pela prática, por que as virtudes teologais são infusas, por que elas também são virtudes? Porque você crescer na fé, na esperança e na caridade só se dá pela prática. Deus te dá, mas eu preciso crescer, eu preciso praticar. Mas como que eu cresço na fé? Respondendo a Deus. O que Deus está pedindo de mim? Praticar seria crescer, caminhar. Caminhar crescer. Acreditando num Deus que cuida de você. Você tem que dar os passos. O primeiro passo que você tem que praticar na virtude você da tem fé. que confiar, você tem que acreditar que Deus tem uma promessa para você. Qual que é o objeto da fé? É Deus. Eu confio em Deus e por isso eu vou me colocar, confiar que Ele tem uma promessa para mim. Se desesperar é não exercer a virtude da fé. Porque eu não estou confiando nessa promessa. Então, gente, olha, não se desespere diante de qualquer problema que você está vivendo. É preciso, Deus te deu o dom da fé, a virtude da fé está aí em você. Mas exercite e não se desespere, porque a sua fé vai crescer. Sim. Mas agora tem uma coisa, Renata, as três têm que estar juntas. Fé e esperança, vamos falar da esperança. Por quê? Porque a fé me faz acreditar que tem um objeto. O que é esse objeto? O reino de Deus e Deus. Eu confio, eu acredito que existe. E a esperança? Onde entra a esperança? A esperança, ela me faz acreditar que eu posso alcançar esse objeto. Mas se eu nunca acreditar que existe esse objeto, eu não vou esperar alcançá-lo. Mas não adianta nada eu saber que tem um objeto se eu não espero alcançá-lo. Então, a fé me coloca no caminho. A esperança me faz caminhar. Esperar. Me faz caminhar. Caminhar. Mas porque a esperança, como virtude, ela não é algo, como eu sempre digo, não é algo estático, como alguém que fica na estação do trem esperando o trem passar. Não, a esperança me faz lutar, me faz buscar. Deus tem uma promessa, eu vou responder, eu vou lutar, eu vou ser uma pessoa boa, vou ser uma pessoa justa, eu vou ser uma pessoa temente a Deus. Eu vou fazer uma coisa, por quê? Porque eu espero alcançar. Tem uma frase que diz assim, o Deus da promessa gera um povo da esperança. Que lindo. Por quê? Porque Deus prometeu a terra para o povo. Que lindo. E isso, O senhor pode repetir? o Deus da promessa gera o povo da esperança. O que fez aquele povo sair num deserto, passar fome? Mesmo que no Egito eles eram escravos, mas lá tinha comida. Tanto é que chegou um momento que eles falaram, lá a gente era tratado melhor. Mas o que sustentou aquele povo? A esperança. A esperança que eles acreditavam que tinha uma terra prometida, mas eles falam assim, é possível alcançar. Não adianta você acreditar que tem um reino dos céus se você não acredita que é possível alcançá-lo. Não adianta você acreditar que tem algo ali para você, não adianta você acreditar que aquele diploma, que aquele curso é para você, se você não faz nada para alcançá-lo. E a caridade? A caridade, mas o que me faz realmente alcançar é a caridade. Porque não adianta eu acreditar que existe um objeto, não adianta eu esperar alcançar esse objeto se eu não entro em comunhão com o objeto. E o que me faz entrar em comunhão com Deus? É a caridade. O que é a caridade? Se eu quero realmente entrar em comunhão com Deus, é a caridade. O amor. É o amor. Por quê? Porque a caridade, mas quando eu falo amor, não é abstrato. O amor, o pessoal tem um discurso bonito do amor. O amor não é abstrato. O amor é muito concreto. Não adianta eu dizer que eu amo os pobres se eu não dou uma comida, se eu não ajudo os pobres. Não adianta, é mentira. Aí é a caridade. Não adianta eu dizer que eu amo, que somos todos iguais, mas se eu discrimino tal pessoa pela cor da pele, pela raça, por isso eu não faço nada pela justiça social. Não adianta dizer nada que eu acredito em Deus, se eu pratico Deus, se eu sou desonesto, se eu não ajudo um pobre, se eu não visito um doente. Porque é isso que vai me colocar em comunhão com Deus. Por quê?
Porque Deus é caridade, Deus é amor. Então, eu não disse para você que a gente vai me tornando naquilo que a gente pratica? Então, como que eu vou me tornando mais semelhante a Deus? Só existe uma forma, a caridade. Quanto mais caridade eu me torno, eu pratico, mais eu me torno amor. Quanto mais eu me torno amor, mais eu me identifico com Deus. Mais eu entro em comunhão com Ele. Tanto é que é a única que não passa. Por quê? Porque Deus não passa. Então, aí vai aparecer. Aí, só terminando, eu sei que está o tempo, né? Aí a igreja diz assim, mas nós vamos ser salvos pela fé, pela esperança, pela caridade. Tem hora que Paulo fala que é só a fé vai salvar. Tem hora que fala que é só a esperança. Tem hora que fala que vai sobrar só a caridade. A igreja fala o seguinte, aqui se chama pericorese. O que é pericorese? Há uma interpenetração das três. Quando eu falo da fé, está a esperança e a caridade junto. Quando eu falo a esperança, está a fé e a caridade junto. Quando eu falo a caridade, tem que estar a fé e a esperança junto. Porque se for separado, não é. A fé sozinha não é fé. A esperança sozinha não é esperança, como virtude. E a caridade sozinha não é caridade, é filantropia. Então, as três têm que estar junto. Então, quando Paulo fala, seremos salvos só pela fé, ele parte do princípio da esperança e a caridade. Quando ele fala que seremos salvos só pela esperança, parte do princípio que está a fé e a caridade. Quando ele fala que está a caridade, parte do princípio que está a fé e a esperança. Então, repito, a fé nos coloca no caminho, nos faz acreditar que tem um objeto. A esperança me sustenta nesse caminho e fala assim, é possível alcançar. Mas o que me coloca em comunhão com Deus é a caridade. Gente, eu não falei que seria uma aula sobre as virtudes. E falando em virtudes, você sabe muito bem que para uma pessoa se tornar santa, santo dentro da nossa igreja, é preciso, é claro, né, ser comprovado uma vida de virtudes, né, de virtudes heróicas. E a gente aproveitou a presença do padre para ele explicar para nós como que é esse processo. Também já super recente essa notícia, né, da abertura do processo de beatificação do Padre Léo. A gente vai assistir agora uma matéria que relembra essa história de vida, né, do saudoso Padre Léo, para a gente voltar e explicar, ele explicar esse processo que acontece dentro da nossa igreja. Tarcísio Gonçalves Pereira veio ao mundo em outubro de 1961. As raízes do campo foram cultivadas desde o nascimento no sul de Minas Gerais, no vilarejo de Biguar, município de Delfim Moreira. O caçula entre 9 filhos foi torneiro mecânico e operário de fábrica em Itajubá, também no sul de Minas. No início da década de 80, mudou o rumo de sua trajetória de fé ao ingressar no seminário deonista, na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Lavras, na mesma região do estado mineiro. Após a ordenação em 1990, Padre Léo atuou na formação de novos religiosos e sacerdotes. Mais tarde, em 1965, foi inspirado para o seu grande feito, a comunidade Betânia. A atuação que possuía na renovação carismática católica o fez ser admirado. Se tornou pregador de multidões, dono de palavras simples, acompanhadas de um jeito alegre e irreverente e sempre apaixonado pela Sagrada Escritura. O profeta do Coração de Jesus esteve presente em vários meios de comunicação, comandou programas católicos de televisão no estado de São Paulo, em especial no sistema de comunicação Canção Nova em Cachoeira Paulista, onde ganhou prestígio nacional e internacional. Após 16 anos de um exemplo de vida missionária, Padre Léo faleceu em 4 de janeiro de 2007, aos 45 anos. Vítima de uma infecção generalizada gerada por um câncer no sistema linfático. Sua obra e memória continuam vivas nos membros da família Betânia e no coração de quem aprendeu a amar o Padre Mineiro. Que saudade, né? Muita saudade. Ele foi seu professor? Padre Léo, eu convivi com ele no meu tempo de Brusque, quando eu fiz filosofia. Ele era diretor lá do Colégio São Luís, né? Ele morava na mesma casa. Ele dava aula também para nós na filosofia. Então, ele foi meu professor 3 anos, morando na mesma casa 3 anos, né? A gente conversava. E também o meu retiro, que foi uma semana em preparação para os votos perpétuos, quem pregou foi o Padre Léo. E outros contatos por aí. Eu estive algumas vezes no programa dele, da Tenda em São Paulo, falando algumas vezes, eu estive com ele lá. E o que me marcou no Padre Léo, que um mês ou um pouco antes do falecimento dele, eu visitei em São Paulo.
ele já estava bastante debilitado no apartamento em São Paulo, foi até com o Padre Joãozinho. E aquela imagem do Padre Léo, eu vi naquele momento, assim, aquilo mudou alguma coisa em mim, na minha visão do Padre Léo. Porque eu vi o Padre Léo, professor, aquela coisa, né, meio frio, mas aquela hora eu vi assim, não, alguma coisa Deus fez nesse homem. E, padre, nós estamos no fim do programa, mas eu queria que o senhor falasse para nós o que o senhor falou antes da gente entrar no ar sobre o processo de beatificação na igreja atualmente. A igreja, ela tem um processo, não pensa aí que alguém fala que é santo, todo mundo diz que é santo, né? A igreja, ela tem um rito próprio, uma exigência própria. Então, o que é declarar santo? É levar ao altar, porque santos, tanto é que tem um todo santo. Santo é todo aquele que vai para o céu. Então, existe um processo. Por exemplo, agora já foi, o Padre Léo, vamos ver o processo dele. 7 de março, eles vão abrir o processo. Então, quer dizer, aí há toda uma pesquisa, um pedido, toda uma situação. Tem até aqui, desculpa interromper, padre, tem até aqui, sim, olha lá, né, pedido de abertura do processo. Aí faz o pedido, aí tem nomear um postulador, é uma pessoa preparada, é essa pessoa que vai ser o intermediário na Santa Sé, lá na Congregação para os Santos, que vai levar, vai pesquisar, ela é postulador e aí da tem causa. cada passo, isso aqui está no cançãonova.com, a gente só vai passar A rapidamente. investigação, né? A fama de santidade, por exemplo, ele tem a fama de santidade, solicitação à congregação. Quando a congregação aceita, ele se torna servo de Deus. E que já vai ser... Não, primeiro vai abrir. Vai abrir o processo. Vai abrir, está ali no processo de pedido de abertura, processo. Ali a nomeação do postulador, investigação, tá. Para a congregação dos causos santos, título de servo de candidato. Aí a solicitação congregação à causa, quando aceitar, aí se torna servo. Servo. Aí depois tem outra imagem Vamos aqui. para o próximo. Para Aí explicar tem todo um rito. Tem todo o passo a passo. E aqui, aí depois tem o 6º passo aqui. Aí tem que ter um bispo, né, local para a questão, né? No caso lá, o Padre Léo, acho que é o bispo de Florianópolis, né? Que tem um representante assim. Aí se torna servo de Deus, está lá o número 7, né? Instituição de um tribunal sobre a vida, aí existe um tribunal na própria diocese. Na diocese. Na diocese. Então, a partir daquele momento, há uma coisa para verificar a vida dele, né? Esse tribunal, ele oficializa nessas declarações, a pessoa enviar aí sobre o servo de Deus, aí leva para a questão do Vaticano. E aí, no ponto 9 ali, ele se torna venerável depois de todo esse processo. O Vaticano concede o título, encerrado o processo sobre a vida dele, porque encerra todo o processo sobre a vida dele. Tudo ali. Aí ele se torna venerável. Aí depois... Aí depois, olha lá, o postulador, ele elege, né, um provável milagre, aí vem toda a questão do milagre, aí vem a busca do milagre. Tá, e continua investigando a vida, pode surgir novas questões, né? A partir disso, institui uma instituição Tribunal do Milagre. Então, alguém vai... Porque são mandados milhares, às vezes de uma pessoa são mandados milhares. E aí depois, lá no ponto 14, aí é o processo de beatificação. Quando o primeiro milagre é aceito, ele é beatificado. Aí se torna beato. Aí ele já pode ser venerado, já pode ser rezado, mas aí só na diocese onde ele fez parte, né? Depois aí continua o processo, 3º ponto. Aí outro postulador, todo o processo, continua a investigação, aí tem mais um milagre. E aí, por fim, a canonização. Aí sim, ele pode ser em todo o mundo. Mas é interessante que o senhor estava falando antes da gente entrar no ar, a importância que a igreja dá hoje, sempre deu, obviamente, mas hoje, fala para nós o que o senhor falou. Porque o primeiro ponto para a congregação aceitar é a vida da pessoa. Você vê que o milagre é o final. Então, primeiro, investigar a vida da pessoa, as virtudes das pessoas. E agora, hoje, o Papa Francisco, que tem mudado um pouco, inclusive, o José de Anchieta foi nisso, né? Já não está aquele determinismo de um milagre para canonizar ou beatificar uma pessoa. Porque dá a entender assim, que nós estamos impondo algo para Deus, para dizer que aquela pessoa é santa. Não, é muito mais pelas virtudes, pela vida da pessoa ou por um milagre mesmo. Então, gente, a santidade é para todos nós, é um chamado a todo cristão. Todos nós somos chamados a sermos santos, por isso temos dia todos os santos. É claro que a igreja leva alguns aos altares, que foram pela sua vida, pelo exemplo, como intercessores e também como pessoas que dão exemplo a nós para dizer o seguinte, é possível. É possível. Ele conseguiu, com a graça de Deus, nós também, essa é a nossa meta. Padre, muitíssimo obrigada
pela sua presença, nos ajudou muito mesmo. Eu que agradeço, é um tema muito caro para mim, muito importante, tanto é que eu escrevi um livro sobre as virtudes humanas, né? As teologais, já, quem sabe no futuro, mas já tem bastante coisas escritas aí, mas vim aqui falar das virtudes e ajudar. Tenho certeza que se as famílias, se as pessoas hoje valorizassem mais a vivência das virtudes, nós teríamos um mundo muito melhor e um mundo de mais fé. Obrigada a você que ficou juntinho conosco e lembre-se, nada de desespero, né? Vamos praticar todas as virtudes e a virtude da fé também, porque chega final de ano, é tanta coisa na cabeça da gente. Então vamos acreditar que nós temos um Deus que tem a nossa vida aqui, ó, nas mãos e Ele não nos desampara. Amanhã é especial de campanha na quinta-feira de adoração, então a gente volta na sexta-feira com um super especial de Natal com muita música. Aguarde! Um beijo no seu coração e até sexta-feira. Nossa, pai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.